Olá, meu nome é Isabel Lemos, eu sou a gestora de renda variável do Fator. Eu tô aqui para falar da performance do fundo Fator Ações no mês de março. Antes de mais nada, a gente sempre gosta de começar falando sobre o mercado e tendências. E aqui, para não me estender muito, a gente mantém uma posição bastante positiva para o mercado em renda variável. Basicamente, a gente vê juros em queda no Brasil, chegando abaixo de 2 dígitos ainda nesse ano, e também juros em queda nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a questão não é de se vai cair e quando vai cair. Então, acho que isso é uma visão bastante positiva. Vamos lembrar que juros altos aqui no Brasil é um grande inibidor para o mercado de renda variável. Por isso a gente vê esse sinal como positivo. Fora isso, vale mencionar que os múltiplos das empresas, isso é, quando a gente olha valor de mercado sobre lucro ou outros indicadores, eles estão bastante defasados contra a média histórica. Outra coisa importante para falar são que os resultados têm vindo melhores do que o esperado. Então aqui eu acho que é uma ordem de expectativas aí que a gente tem mais positivas aí para o índice Bovespa. Mas é importante que a queda de juros continue. Vamos falar um pouquinho do fundo. O fundo terminou com 1,9% de alta, enquanto o índice Bovespa caiu 0,7%. E aí vamos falar um pouquinho dos melhores papéis, o que contribuiu positivamente e o que contribuiu negativamente para o fundo. Basicamente, quando vocês olham aí nesse quadro, a gente tem consumo discricionário contribuindo positivamente, infra e bens de capital também contribuindo positivamente, e alguns outros, como o setor imobiliário e shoppings, consumo não discricionário, esses são os grandes setores que acabaram tendo uma boa performance no fundo. Dentro dessas boas performances, acho que vale a pena mencionar alguns papéis, como a Embraer, Positivo, Lojas Renner, Prio e São Martinho. Essas são as grandes performances no mercado no mês aí de março. Quando a gente olha para as performances negativas, aí a gente começa a entrar em materiais básicos e serviços, né? E aí, como vocês olham aí na tabela atrás, dá para ver aí quais foram os percentuais negativos aí da contribuição para o fundo. Mas, de modo geral, acho que o maior impacto foi Petrobras, a exposição em Petrobras, apesar de que ainda pequena, e a exposição em Vale. Vamos agora para a exposição do fundo, né? Depois de algumas movimentações que a gente fez no fundo, o fundo ficou com 21% em bancos, praticamente 16% em energia, e aí a gente está falando de petróleo como Petrobras, como PetroRio, também estamos falando de São Martinho, que a gente coloca também como energia, materiais básicos, consumo discricionário cerca de 11%, utilidades públicas, e aí entra Eletrobras e Sabesp, aqui com 8,1%, imobiliários e shoppings, serviços, consumo não discricionário. E aí vocês têm a tabela aí de como que está exposto a nossa posição setorial. Acho que o mais importante de tudo é que a gente não está olhando só a questão setorial, mas, de novo, a gente está focando em seleção de ativos, que eu acho que vai ser o grande potencial aí para esse ano, né? Por fim, a gente sempre acaba mostrando aí a performance do fundo em vários períodos, aqui em alguns anos, e depois, né, o que a gente gosta sempre de mencionar é que quando você está olhando o mercado de renda variável, você deve olhar ele num prazo mais longo, e quando você olha aqui, o fundo está performando muito acima do índice Bovespa. Bom, para esse mês é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês e até o mês que vem.